Saudações, amigos do Enguarda! Muito bem. Tem atleta que treina, corrida de velocidade, 100 metros, 200, 500. Atletas que correm velocidade, saltando, atletas que treinam para nadar. O atletismo tem várias modalidades inclusas ali, não é verdade? É um leque de atividades. E tem aqueles atletas que são, sei lá, eles somam duas modalidades, né? São duátlon, sabe que somam 3 modalidades, somam até 10 modalidades, sabem disso? Já ouviram falar do decathlon? Verdade, é pura raça, viu? Compete em várias modalidades num torneio só. O Enguarda está começando. Bem-vindo, amigos do Enguarda, da TV Osasco. Sim, recebemos hoje um garoto, viu? Ele, olha, começou a treinar, ele vai contar quando foi exatamente, mas é o seguinte, se for lá o passaporte dele, não é fácil não, tem rodado o mundo, desde que ele começou as primeiras passadas pela Assembo, melhor chamá-lo aqui. Bem-vindo, Marcelo Macedo. Tudo bem, meu amigo? Bem-vindo! Olá, como vai? Tudo bem? Por favor. Com licença. Eu antecipei falar de você correndo, não é isso? Não falei quando e nem falei que se tratava de um atleta master. Mas fica mais difícil ainda nessa categoria fazer o que você faz, meu amigo. Realmente o atletismo master proporciona pra gente viagens, mas muito treino, principalmente que é um esporte de alto nível, de competição, como o adulto, né? Porque nós participamos de várias modalidades, de vários campeonatos a nível estadual, brasileiro, sul-americano e campeonatos mundiais também. Então, se não treinar, não há medalha. Aquilo que eu falei no início procede, o atletismo tem várias modalidades nesse guarda-chuva, digamos assim. E você não é só de correr, não, você faz algumas coisas juntas. Sim, eu sou atleta master e eu participo das provas de velocidade, 100 metros, 200, revezamento 4 por 100, equipe brasileira, revezamento 4 por 100. Participo de provas de barreiras também, além disso pentátlon, que são 5 modalidades no mesmo dia, somando pontos. Isso acontece mais nos campeonatos sul-americanos e nos campeonatos mundiais, onde eles colocam essas modalidades. Pentátlon são 5 modalidades que o nosso garotinho aqui compete. E você não está vestindo essa camisa aí só por ser um fanático pelo esporte no Brasil. Tem a ver com a sua participação direta na seleção, não é isso? Sim. Eu participo da equipe brasileira desde 2009. Em 2012 foi o meu primeiro mundial, que foi na Finlândia. Eu até costumo dizer que eu já fui mais longe no meu primeiro campeonato, lá no Polo Norte, como dizem todos. Mas na competição, o atletismo master ele não tem, diferentemente do adulto, ele não tem índice para você participar de um mundial ou de um campeonato. Apesar de ser, nós somos atletas master, nós somos federados em São Paulo e a Federação de Atletismo de São Paulo, ela tem a ligação. Nós somos uma associação ligada à Confederação Brasileira de Atletismo, que é a modalidade, ou seja, a organização brasileira maior do atletismo no Brasil hoje. Ela que homologa as nossas participações lá fora. Entendi. E quando começou essa sua aventura? Foi por lazer, brincadeira? Eu falo que eu gosto de atletismo desde criança. Eu ia para a escola, no ginásio, eu já ia e voltava correndo, com a mochilinha nas costas e apostando corrida com os amigos. Mesmo jogando bola, eu sempre gostei de ser o centroavante, porque eu corria mais que os outros. E meu ídolo no colégio era o meu professor de educação física. Eu era um dos 2 melhores alunos da escola de corrida, nos testes de Cooper que tinha. Então, o atletismo sempre esteve comigo. Né? Eu comecei a fazer provas de rua,
Eu fazia uma média de 32, 35 corridas de rua por ano. Provas de 10 mil, meia maratona, mas eu sempre gostei de velocidade. E eu não conhecia o atletismo master. Eu sabia que existia natação, vôlei, basquete, master no Brasil, mas eu não conhecia. E em 2008 eu conheci um senhor que, inclusive é vizinho da minha irmã, ele já é atleta antigo aqui do Brasil, tem 87 anos. Ele que me falou, por que você não participa das nossas provas de atletismo master? Eu falei, não estou nem sabendo que existe. Ele me trouxe uma ficha, eu fiz a inscrição, passei a fazer parte, fui numa prova de atletismo no Ibirapuera, fiz lá uma prova de 100, 200 metros, fui bem, né? E foi daí que surgiu o convite da colônia japonesa aqui de Osasco e falou, olha, já que você mora em Osasco, por que você não treina com a gente, vem correr com a gente e tal. Falei, eu não conheço esse mundo do atletismo master de pista, mas será um prazer. E comecei a treinar com eles e deixar um pouco provas de rua. Essa colônia japonesa é a SEMBO, a A Associação... SEMBO, isso, a Associação Nikkei de Atletismo de Osasco. Tá. E foi lá que eu comecei a competir pela associação, depois pela associação os campeonatos estaduais, Troféu Brasil, porque o Troféu Brasil é por clube, diferentemente do Campeonato Brasileiro que você compete pelo estado de São Paulo. Entendi. E aí aí já falaram para mim, eu fui disputar um Campeonato Brasileiro em Maringá, acho que em 2010, e lá me falaram, olha, vai ter um Mundial em 2012 na Finlândia. Poxa. Eu já era assim, apaixonado pela Escandinávia e eu falei, é o que eu preciso, é o que falta para eu começar. Então foi aí, de 2012 para cá, eu tenho participado de praticamente todos os mundiais, né? O campeonato mundial, ele é principalmente quando acontece na Europa ou algum país da Ásia. Um ano ele é indoor, quer dizer, no inverno europeu, no caso, sim, ou no ano seguinte, no verão. Então tem competição que você participa com 12 graus negativos e no outro ano com 44 positivos. Então tem essa variação, mas é prazeroso, sabe? Viajar é maravilhoso, conhecer outras culturas, outros países, outras pessoas. Você junta várias qualidades, assim como faz no pentatlo, no decathlon, né? Pentathlon, isso. Você junta a qualidade de vida da viagem, né? Qualidade de vida do esporte, qualidade de vida dos amigos, não é isso? Sim. Isso é bastante prazeroso porque o atletismo, você faz muitas amizades, tanto aqui no Brasil como fora, sabe? E não é só na categoria que a gente está, porque o atletismo master, ele começa no 30 a 34 anos, a gente chama de pré-master. E a partir daí, cada 5 anos, vai mudando de categoria. Eu, por exemplo, estou agora no último ano da categoria 55, 59. Eu mudo ano que vem para uma outra categoria que mudam alguns implementos, alguns pesos, essas coisas das provas, eles mudam, né, de acordo com o ano. Mas eles vão adaptando de acordo com a idade. Um exemplo, hoje eu arremesso um dardo de 700 gramas, passa a ser 600. Se a minha barreira hoje ela é 91 centímetros, ela vai passar a ser 84 centímetros. De acordo com a mudança a cada 5 anos, eles mudam a categoria. Entendi. E esse movimento eu também não tenho conhecimento, né, sobre a competição master, mas pelo que você estava contando, há uma estrutura muito importante no mundo todo envolvendo a categoria, né? Sim. Toda a estrutura que você vê numa Olimpíada, que as pessoas vêem numa Olimpíada, ela tem no Master. É igualzinha, a organização é a mesma, muda só a confederação que organiza, mas com regras oficiais, as mesmas coisas que você vê na Olimpíada, você tem no Master. Então é tudo dentro de regras, árbitros. Eu, inclusive, sou árbitro de atletismo também, sou árbitro de triatlon, que é uma outra federação, né? Então é tudo com regras, é tudo certinho, não tem... E como é, Marcelo, como é essa sua vida aqui, por exemplo, na tua região onde você mora? Existem outros parceiros
do seu nível de competição? Ou você acaba sendo um atleta meio que isolado por ser nessa categoria Master? Não, em região nunca a gente está sozinho. Pelo fato de eu competir ou treinar junto com a colônia japonesa aqui de Osasco, eu tenho esses amigos que também são de categorias diferentes, mas a gente continua participando das provas, das competições juntos mesmo. Acaba indo em competições. Não são todos que têm a possibilidade de viajar, né, porque, infelizmente, o esporte do Brasil também não é fácil para todo mundo. A gente sabe a realidade do esporte no Brasil. O Master, a gente banca, a gente se patrocina. Então não são todos que têm a oportunidade de competir fora do país. Não, mas assim, a gente se faz amigo em todas as competições. Eu nunca viajo sozinho. Eu faço a minha programação de viagens, eu que vejo os dias que tem que ficar em determinado país, quais são o itinerário melhor para viajar, quando é que eu volto, para que país eu vou depois que terminar a competição. Então, eu sempre aproveito que eu estou em determinado país ou determinada região e vou fazer novos conhecimentos, novas culturas. Isso para mim é... Se falar em país, você já deixou suas passadas à Finlândia, foi ali vizinho do Papai Noel, inclusive, não é isso? Olha, eu já tive a oportunidade de competir na Finlândia, na Hungria, na Coreia do Sul, em Málaga, na Espanha, recentemente na Polônia. E teve um mundial aqui no Brasil, que foi em Porto Alegre, mas sempre eu alio essas competições a viajar para outros países, né? O último, por exemplo, que foi na Polônia, eu participei no inverno da Polônia, eu acabei, na época eu ainda estava trabalhando, eu tirei férias da empresa e levei minha esposa e fui para mais 6 países lá na Europa, né? Visitar vários lugares que eu já tinha planejado. Que chato. Então, sua esposa reclamou muito, não é verdade? Olha, qual o nome dela? É Conceição. Conceição reclamou bastante. Não foi fácil porque Europa, foram 22 dias de viagem, nós passamos por 13 hotéis, muitas viagens de trem na Europa, muitos perrengues, porque nunca é de acordo com aquilo que a gente se programa a fazer, né? Sempre tem um imprevisto. Ainda mais quando não é assim, por pacote, né? A gente vai fazer por conta. Sim, sim. Acaba quando eu saio do país, eu saio tudo certinho. O que eu vou fazer dia a dia, eu só muda em termos, eu vou jantar nesse lugar, eu vou conhecer esse lugar, que depende da programação local. Mas eu já saio daqui tudo certinho, na pastinha, eu falo que eu me programo muito bem, para não ter esse problema. Como bom atleta, né? Assim como você tem que treinar para participar das competições, você tem que ser organizado para participar das viagens, das outras oportunidades que a gente tem para fazer, né? Essas suas viagens todas, o contato que você tem com os atletas de fora, existe diferença do nível técnico dos Masters de lá para os nossos? Sim, infelizmente tem, porque principalmente na Europa, os atletas são ex-atletas olímpicos, ex-atletas de mundial, que eles continuam participando, o país incentiva eles continuarem participando, né? No Brasil a gente não tem essa cultura, o atleta treina até uma certa idade, depois ele não participa mais do mundial, ele vai para outras atividades, uns vão ser comentaristas, outros vão ser treinadores. Mas isso se toca no assunto, eu fico às vezes impressionado quando vejo ex-atletas do futebol, por exemplo, que tem toda a estrutura para manter, né, até o corpo, digamos assim. Mas olha, não é possível que é aquele jogador, né? O cara tá todo relaxadão. Eu falei, como pode? Na verdade, não existe esse planejamento, né? Não. E lá na Europa eles têm todo o incentivo, o país continua patrocinando eles. Sem contar que a rotatividade, não sei se é assim que eu posso dizer, mas o número de competições Master na Europa é muito grande. E a facilidade que eles têm de ir para um país para o outro, de carro, de trem. Então, tem várias competições na Europa. Então, para eles também é importante. A gente falar competições internacionais, a gente vê o currículo de um atleta europeu, vários torneios internacionais, mas é tudo ali coladinho, né? Sim. Em questão de 1 hora, 2 horas, ele vai em 2 países. Sim. É o que aconteceu em Málaga, na Espanha, por exemplo. Várias pessoas foram de trailer, usam trailer, o próprio carro para ir para um país para o outro.
E chega no Parque Olímpico, estacionam os trailers e ali fica uma semana com a família. E a gente aqui em São Paulo para competir. Em Porto Alegre, como é um caso que você foi, não faz tanto tempo, é uma dificuldade enorme, né? Sim. E não, uma que não é barato, né? Não é barato. Tem que bancar a viagem de avião. E também os colegas que vêm do Nordeste para o Sul, a passagem é muito cara, né? Então fica complicado. E na Europa não, eles têm essa estrutura, o país continua incentivando eles. Você vai numa competição, eles levam assessor de imprensa, massagista, fotógrafo, sabe? Tem toda uma estrutura para o atleta. Como pode ser tão diferente, né, Marcelo? Mas é cultural. Eu não é falando mal do país, nada, do Brasil, nada disso. É cultura, a gente sabe, nem todo mundo tem o mesmo patrocínio. Né? A gente até fica com um pouquinho, não sei se a palavra é ciúmes, mas você vê um atleta adulto, viaja para uma competição lá fora, um mundial, fica lá um mês nos Estados Unidos fazendo um estágio, usando as instalações nos Estados Unidos, vai para uma prova, não passa nem da primeira fase, sabe? E nós não, os atletas master hoje são muito competitivos no Brasil. Tem muita gente que treina sério, treina muito mais até que adulto, sabe? E alguns têm algum patrocínio, ou de academia, ou de algum amigo, ou de um comércio da cidade, mas a maioria é do próprio bolso. Então, quando chega nessas competições, você vê a diferença de... Se você não treina, para chegar no mesmo nível desse pessoal é complicado. Nós temos grandes atletas no Brasil hoje que falam, nossa, isso aí poderia até estar participando do adulto, né? Isso. Porque são muito competitivos, vão para o exterior, a gente ganha medalha. Nós, por exemplo, eu lembro que um dos sul-americanos que eu participei, nós somos em 220 atletas, foi para a Colômbia e nós trouxemos 222 medalhas. Teve atletas que trouxe, tem atleta que não trouxe. Eu, por exemplo, trouxe 5 das modalidades que eu participei, mas trouxemos 222 medalhas. Não saiu nada na mídia sobre isso, né? Então, falando em medalhas, a mídia realmente não olha. Falando em medalhas, você é campeão ou tem medalhas assim de 2000 e tantos para cá? A sua galeria não deve ser pouca, né? Não, eu já tenho uma galeria de medalhas. Hoje eu não tenho mais um local físico no meu apartamento, porque é menor, mas eu deixei tudo na casa da minha mãe, tudo organizadinho lá. Eu tenho uma média de 750 ou 800 medalhas lá, porque eu não contei. E alguns troféus de primeiro lugar, de algumas modalidades também que eu participo, mas tem muita medalha. Muita medalha. Mesmo porque eu tenho as minhas medalhas de provas de rua, e depois que eu entrei para o atletismo master, eu participo de várias provas. Então eu tenho a possibilidade de também ganhar várias medalhas. Mas eu tenho muitas medalhas, muitas. Algumas um pouquinho não muito bonitas, eu deixo um pouco de lado, mas tem um... Qual foi sua... você pode me responder que seria a primeira medalha mais importante, mas tem uma que você fala, não, essa daqui... Eu tenho duas. Que eu posso dizer para você assim que me orgulho muito. Eu vou começar pela segunda, que foi o Campeonato Sul-Americano no Peru, onde eu fui campeão da prova, eu fui campeão do pentathlon, quebrei recorde na prova de 200 metros rasos e no salto em distância. E eu me sagrei campeão dessa... Vamos repetir, recorde nos 200 metros? Nos 200 metros rasos e no salto em distância. Eu quebrei o recorde da competição e isso a pontuação sobe bem mais. E eu fui o campeão desta modalidade. E a outra é um pouquinho antes, que é o que me orgulha bastante, porque normalmente a família da gente não dá para ir em todas as competições. E eu levei, num campeonato estadual, eu levei o meu filho para assistir, o meu filho mais novo. E na prova de 200 metros, a hora que eu entro na curva, a entrada dos 100 metros, eu ouço uma voz da arquibancada, vai pai, vai pai. Isso até me emociona, porque você fala, seu filho está torcendo por você, a voz do seu filho na arquibancada, eu ganhei a prova, sabe? Eu ganhei a prova, mas foi para mim, assim... Nossa. Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Então eu falo assim,
Ganhar um campeonato sul-americano foi muito bom, mas estar numa competição e ganhar com a sua família torcendo por você na arquibancada, Nossa, hein, que história. é maravilhoso, é espetacular, bacana. fantástico. Eu já fiz. Ô, mestrão, tá ok lá? Tá mesmo? Eu peço licença, o Claudemir. Marcelo. Chama aqui o mestrão Claudemir. Bem-vindo aqui, mestrão. Nós vamos falar um pouquinho de defesa pessoal. Ô, mestrão, tudo bem? Tudo bem. Graças a Deus. Tudo bem, tudo bom? Aqui, assessor da Confederação Brasileira de Defesa Pessoal, para falar de 2 minutos, hein? Isso, defesa pessoal em 2 minutos. Ah. Que é o seguinte, ele estava falando de família, tudo tal. A gente tem hoje a gente trouxe um vídeo meio direcionado, né? Com relação a assalto. Porque num assalto, um cidadão comum, ele não deve reagir. O cara leva os bens, leva o tal, porque ele tem que voltar para a família dele. Sim. Né? A gente direcionou esse vídeo exatamente para os profissionais de segurança, militares, porque num assalto, um profissional desse, ele é visado. Né? Ele fica muito mais visado. Se o assaltante identifica ele como um profissional, a chance dele ser agredido fisicamente ou vir a ser alvejado, essa coisa é muito alta. Né? Então, a gente trouxe esse vídeo agora, que é com relação ao assalto, e a gente está lá para ajudar vocês aí. Defesa pessoal, hein? 2 minutos. Uma situação inesperada. Todos nós podemos passar por isso e podemos nos deparar com um assaltante. Militares e agentes de segurança em geral. Atenção, este vídeo é direcionado a vocês. Então eu estou num ponto de ônibus, tá? E sou enquadrado aqui por um bandido e ele me surpreende e eu preciso agir. Nessa primeira situação a gente realmente entende que tem uma arma aqui. O confronto armado demanda muita consciência e treinamento. Você, profissional de segurança, deve estar preparado para tudo. Então o que eu faço? Eu preciso sair da reta do tiro. Meu corpo vai se deslocar à frente e essa mesma mão que está sendo bloqueada, como ela é a mais perto do corpo, ela é que vai direto para essa mão, abafando a retirada dessa arma. Ao mesmo tempo, eu faço uma saída para não tomar esse tiro. Tá? Então, ao mesmo tempo, faço esse deslocamento e essa mão vai dar suporte. Isso é importante porque nessa hora ele vai tentar sair e puxar essa arma. Eu não vou deixar, eu vou continuar girando. 1, 2. Ah lá, agora eu sei que realmente ele está armado e essa arma está longe de me acertar. Com o meu ombro eu vou continuar o giro e ele vai ao chão. Ó. Aqui eu tenho o controle. Giro todo o corpo dele, jogando meu joelho sobre o cotovelo dele. 1. Essa é a hora que eu vou retirar a arma e tenho controle sobre ele. Nessa situação, bloqueei ele, não sei se tem uma arma, preciso saber. Aqui é interessante, porque se não existir uma arma aqui, a reação dele é de ataque ou de fuga. E isso é importante, porque quando eu reagir aqui, eu vou puxar e me deparo com uma situação diferente. Não há uma arma, eu sou a arma. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui eu acabo com a situação. Para se defender, você precisa saber como agir.
E a defesa pessoal pode ajudar você nisso. Cyrus. Legal. Recado importante. Obrigado, mestrão. Obrigado a você, Márcio. Mestre Kim Serrano, saudações. Abraço a todo o pessoal da Confederação Brasileira de Defesa Pessoal. Importante isso, né? O meu amigo Marcelo, tanto na arte marcial, defesa pessoal, como no esporte em geral, o treino, ele é obrigatório para esse sentido. Você, quando treina, você tem que fazer essa vivência de competição, senão na hora você não sabe o que. Sim, Não é sim. verdade? Sim. Se você não treina, você perde reflexo, você perde o time da modalidade, principalmente de provas de velocidade. Se você não faz várias saídas de bloco como treino, você não tem a reação na hora do tiro. Você fica para trás. E nas provas de velocidade, uma passada é o que às vezes determina o teu sucesso para ir para pódio ou não. Isso que nós vimos aqui na cena da defesa pessoal, bem isso. Existe um momento que você gela, não é isso? Sim, sim. Isso é falta Sim. do psicológico, do treinamento, não é Sim, verdade? isso. Se você deixa de treinar, você perde esse time da modalidade. Isso não só as provas de velocidade, como as provas de campo também. Se você não treina disco, você não treina dardo, você não treina salto em altura, se você não treina o salto em distância, você perde. Você perde, porque é muito tempo sem fazer isso. No seu caso, quando você está lá numa arena de mundial, por exemplo, que você vê aqueles atletas com aquelas bandeiras, qual o seu preparo emocional? Puxa vida, eu venho lá do Brasil, os caras tudo aí. Não dá essa sensação de, e agora o que eu faço? Não, você sente assim... primeiro que às vezes uma pessoa que está lá é um ídolo que você viu na Olimpíada há um tempo atrás. Então está na mesma competição que você. Talvez não na mesma modalidade por causa da idade, mas está junto à competição, acontecendo simultaneamente. Aí você realmente vê e fala, poxa, olha, uma pessoa que estava na Olimpíada até agora está aqui competindo comigo. Mas na hora da competição, você tem que fazer o seu melhor. É aquilo que você treinou. Aí que sabe? tá. Não dá para você falar, poxa, o cara, ele fez isso. A A gente não ganha com o passado, a gente Não dá ganha pra com o treino. improvisar, assim. Não. A gente não ganha com o passado, a gente não ganha com o nome, a gente ganha com o treino. Com o treino e competindo. Não, eu fui campeão, não. Você foi campeão. Se você não treinar, você não vai... É um ex-campeão. Então, cada competição tem um histórico. Ninguém coloca currículo na hora da prova. Não. Eu falo que ninguém ganha... É isso mesmo, a gente não ganha... prova com currículo. A gente ganha com treinamento. E o Master mais ainda, porque cada ano que passa você vai perdendo musculatura, você perde gordura, você deixa de fazer algumas coisas e se você não treina, você vai perdendo muito mais rápido do que um atleta adulto. Sim, entendi. Então o treinamento ele é primordial, treinamento e musculação. E como você mantém a tua rotina para sustentar essa performance? Olha, eu tento treinar 4 vezes por semana, talvez um pouco mais deficitário na área de... Falou, Rafael. Rafael está sinalizando 3 minutos. Talvez mais na área de academia, que eu acho que eu peco um pouco, embora tenha um conhecimento, porque eu sou educador físico de formação, mas eu procuro treinar 4 vezes por semana. E principalmente nas modalidades com quem eu já estou mais próximo de realizar uma competição. E para 2022, qual a expectativa? Então, eu tenho uma meta, eu tenho 3 provas fora do país no ano que vem, que vai depender de alguns fatores, inclusive tempo e grana. Mas é pelo tempo, eu vou ter tempo de participar. Uma é o Campeonato Europeu, que vai acontecer em Braga, em Portugal. Eu fiquei sabendo nesse final de semana que vai ter um campeonato nos Estados Unidos, Nova York, indoor, de atletismo master. E o principal, que é o que eu pretendo voltar, é uma outra cidade na Finlândia, em julho de 2022. Embora está tendo uma programação para ter a Olimpíada Master no Japão, na região de Kansai,
o ano que vem. Também Já em 22. tem 2022. Então nós temos algumas competições a nível mundial para participar. Nós estamos passando assim, retomando as atividades depois de 2020, com tudo parado, não é isso, Marcelo? E a expectativa é que, né, a gente ouve falar de ondas da pandemia, a expectativa é que a coisa brande, não é verdade? Para que a gente, esse planejamento para 2022 não seja prejudicado, não é verdade? Sim, sim. Na realidade, as organizações que fazem essas competições, eles, principalmente nesse período, eles utilizam bastante o protocolo do Covid, no caso, né? Enquanto não está participando da competição, você tem que usar máscara, não ficar aglomerado. Se bem que é meio difícil falar para o atleta não ficar aglomerado, mas eles sempre têm um planejamento certinho, o uso do protocolo do Covid para que não tenha problemas, né? E principalmente para ter autorização do governo do país para realizar a competição. Eu acredito que mesmo em 2022 esse protocolo de Covid vai continuar com certeza, porque sim, na verdade... Sim. Não... A gente já tem, hoje está bem mais tranquilo, está bem mais fácil, mas tem uns países que ainda estão tomando cuidado, principalmente essa competição Master no Japão, que a gente não chama de Olimpíada Master, mas a gente fala Jogos Mundiais Master, né? Mas eles também estão pensando realmente se vai realizar naquela data, por causa desse problema do Covid que ainda não foi erradicado. É o nosso adversário ainda permanente, sim, na sim, verdade. mas graças a Deus, assim, a Confederação Brasileira de Atletismo continua fazendo as modalidades, tudo usando o protocolo, mas por enquanto para a gente está tranquilo. A gente continua competindo Brasil afora e se Deus quiser... Eu espero recebê-lo de volta aqui para falar da sua temporada de 2022, tá bom? Será um prazer, será um prazer. Pode eu convidar agradeço que eu venho, bastante, sim. Viu, meu amigo? Prazer conhecer você, não é verdade? Obrigado saber pela que temos aqui um oportunidade. campeão, master, e Deus viajando o mundo aí com essa Se Deus camisa quiser, maravilhosa. representando a cidade de Osasco agora. Aê! Obrigado, viu, Tá Marcelo? ok. Obrigado pela Amigos do oportunidade. Iguarda, saúde e paz.